Meus caros amigos, irmãos e irmãs, salve Maria! No último programa, nós nos debruçamos sobre as verdades de fé a respeito de Maria, aquilo que a Igreja aprendeu do Espírito Santo e nos ensina. Falei dos dogmas, que são justamente ensinamentos a partir da luz do Espírito Santo. A Igreja chega a eles a partir da tradição e da Sagrada Escritura. Tradição e Sagrada Escritura que fazem parte da Palavra de Deus. A Igreja se debruça sobre esta palavra e, cheia do Espírito Santo, vai esclarecendo aos fiéis aquilo que convém para a nossa salvação. E hoje nós vamos começar e vou dedicar um programa para cada um dos 4 dogmas marianos. Eu não vou seguir a ordem que eles foram proclamados na igreja, mas seguir a ordem na vida de Maria. E hoje falaremos sobre a Imaculada Conceição, isto é, aquela verdade de fé que nos diz que desde o primeiro momento da sua existência, Maria ficou livre do pecado original. Falar da Imaculada Conceição de Maria é falar de um privilégio. E quando se diz privilégio, é uma graça que Maria não mereceu. Maria é imaculada não porque virtuosa, porque tenha feito grandes obras e como prêmio Deus lhe deu isso. Não, não tem merecimento nenhum. A graça, a palavra já diz, é um dom que Deus dá gratuitamente a quem Ele quer, como Ele quer, em vista do seu plano. E no caso de Nossa Senhora, a graça da sua Imaculada Conceição é em vista da missão que Deus lhe deu. Isso é típico de Deus. Quando Ele dá uma missão para uma pessoa, Ele dá graças especiais que não dá a outra, porque para a outra vai dar outras graças, porque Ele tem outra missão para esta pessoa. E a missão que Nossa Senhora recebeu foi a de ser mãe de seu filho. Missão mais sublime. Podemos pensar em qualquer missão. Não existe nenhuma, mas não chega nem perto desta que Maria recebeu, não por vontade dela. Quem a quis como mãe de Jesus? Quem a escolheu para a mãe de Jesus? Quem a enriqueceu de dons? Porque seria a mãe de Jesus, foi o Pai Eterno. Então a igreja, eu já disse isso, mas repito, ela não quer inventar nada sobre Nossa Senhora para engrandecer Maria. Não, seria infiel à sua missão. A igreja, sim, debruça-se sobre Maria para constatar o que Deus fez nela. E quando ela disse, o Senhor fez em mim maravilhas, ela disse uma verdade. E a verdade é a humildade. Humildade e verdade são gêmeas, virtudes gêmeas. O Senhor fez em mim maravilhas, mas ela completou, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor, não eu. 2 passagens bíblicas estão na base desse fundamento de fé, isto é, de que Maria foi preservada desde o primeiro momento da sua concepção de todo e qualquer pecado. A primeira palavra é de Gênesis. Gênesis 3,15, que diz assim: porém ódio, outras traduções, inimizade, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Repito, Gênesis 3,15. Cristo e Maria são inimigos do demônio, profundamente inimigos. Como poderia a mãe do Filho de Deus, ela que geraria o Salvador, aquele que veio para destruir o pecado no mundo, como poderia ela estar sujeita ao pecado? Ela que veio, ela que nos deu o Salvador Jesus. Como poderia Jesus ter nascido
de uma mulher, mesmo que por um pequeno instante estivesse sujeita ao pecado? A segunda passagem da Bíblia é do Evangelho de Lucas. Lucas 1:28. E esta passagem diz assim: entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça. Quer dizer, Maria está repleta dos favores divinos. Se está repleta dos favores divinos, se está cheia de graça, cheia de Deus, graça é Deus, é a presença de Deus, significa que não há em Maria espaço, não há lugar para o pecado, porque Deus tomou posse dela. Deus ocupa nela todos os lugares, todos os recantos, todo o seu coração. Mas é preciso reconhecermos que não há, então, na Sagrada Escritura, nenhuma referência clara, explícita sobre Maria concebida sem pecado original. Você se lembra quando eu falei do Evangelho, por exemplo, eu disse que o Evangelho não é uma descrição da vida de Maria, da vida de Jesus. Quando fala de Maria ou de qualquer outra pessoa, é sempre para falar de Jesus. Então, não há uma definição explícita. E isso não diminui por o valor dessa definição, que foi o Espírito Santo que fez surgir na igreja ao longo da história. E é isso que nós veremos no próximo bloco. Como esta verdade de fé foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi tomando corpo na igreja, até uma definição dogmática que foi acontecer somente no século XIX. Assim trabalha o Espírito Santo, vai ajudando-nos a descobrir as riquezas, as sementes de verdade que Ele mesmo foi espalhando aqui e ali na igreja e no coração dos fiéis. É muito interessante conhecermos a história deste dogma mariano sobre a Imaculada Conceição de Maria, isto é, que Maria foi preservada do pecado desde o primeiro momento da sua existência. E em nenhum momento esteve sujeito ao pecado, é isso que a igreja ensina, aquele corpo que daria origem ao corpo de Jesus por obra do Espírito Santo, por vontade de Deus. Já no século II, nós encontramos